Boa noite a todos. Vamos agora iniciar esse momento aguardando a intérprete de Libras para que possamos falar da temática de hoje no Centro Espírita Nosso Lar. Boa noite. Acenando aqui para todos os que estão entrando. Mãos amigas. Mãos amigas, boa noite. Boa noite, Rosane. Aguardando a moça. Qual o contato que eu devo adicionar aqui no convite para iniciarmos? Eu gostaria de pedir para você reenviar agora para participarmos. Não estou localizando aqui, só o aceno aqui. Boa noite. Podemos começar? Ótimo. Então, boa noite a todos. Após alguns atrasos aí técnicos, né? E também, como eu recebi mais de um convite, eu fiquei em dúvida. Então, eu gostei dessas outras mãos aí. Realmente são mãos amigas. Elas estão aí. Eu amei. Muito bacana. As mãos vindo de todo local. Isso é muito bom. Para quebrar um pouco o gelo. Então vamos lá, queridos irmãos e toda a equipe de trabalho do Centro Espírita Nosso Lar aqui em Teresina, no Piauí. Com muita alegria, mais essa oportunidade para que possamos abordar uma temática tão difícil e que assola o nosso planeta de várias formas, por conta
de muitas situações que estão acontecendo e que norteiam ainda a nossa casa, né? A nossa casa, que nesse momento é aqui no planeta Terra. Mas eu gostaria de iniciar, se eu tiver falando rápido, você me dá um sinal, tá bom? Para que a gente vá numa dança bem bacana de troca de energia, tá bom? Eu gostaria de iniciar esse nosso momento com uma mensagem que eu achei no Evangelho chamada Quanto Mais. Ela é do Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito luminoso, psicografada por Chico Xavier no livro Caridade. Ela diz o seguinte: quanto mais abençoai sempre as vossas dificuldades e não as lastimeis, considerando que Deus nos concede sempre o melhor, e o melhor tendes obtido constantemente, com a possibilidade de seres mais úteis. Quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Quanto mais tolerardes os contratempos do mundo, mais amparados sereis nas emergências da vida, em que permaneceis buscando paz e progresso, elevação e luz. Quanto mais liberdade concederdes aos vossos entes amados, permitindo que eles vivam a existência que escolheram, mais livres estareis para obedecer a Jesus, construindo a vossa própria felicidade. Quanto mais compreenderdes os que vos partilham os caminhos humanos, mais respeitados vos encontrareis, de vez que, quanto mais doardes do que sois em benefício alheio, mais ampla cobertura de amparo do Senhor assegurará a tranquilidade em vossos passos. Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos, socorrendo e servindo, e sempre mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. Com essas palavras, aqui unidos e reunidos em nome do nosso grande Pai, do nosso Deus de amor, de justiça, de misericórdia, do nosso Mestre amado Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, do anjo guardião de cada um de nós, dos espíritos benfeitores, dos mentores, em especial do Centro Espírita Nosso Lar. Possamos pedir tua permissão, Pai, para esse momento falarmos sobre essas dores humanas, esses grandes desafios diante ainda da nossa incompreensão evolutiva. Que a tua paz, a tua luz se faça em nós, e que possamos, Senhor, que possamos aqui deixar a tua semente para que ela floresça em cada coração. Sê conosco hoje, agora e para sempre. Graças a Deus. Queridos irmãos, essa temática da depressão
ela precisa ser abordada, ela precisa ser conversada. Eu vou pedir um favor. Só um momento. Volta. Eu ia pedir para ela deixar. Fica aí. Deixa ele aí, deixa ele brincar. Eu tenho 5 cachorros. Eu tenho crianças aqui em casa, as netas. Eu tenho 5 cachorros. Prestem atenção. E eles vão latir daqui a pouco. São os nossos irmãozinhos. E a live vai continuar do mesmo jeito. Obrigada, Irici. Então, deixa ele aí, aproveita essa companhia gostosa e não reclama, não. Ele quer estar perto de você. Deixa, tá bom? Ele vai falar, não tem problema. Eu já dei palestra com pessoas no meio falando também, faz parte, tá certo? Então vamos lá, gente. A temática de hoje é sobre uma doença que assola, que machuca, que maltrata, que é pandêmica, porque ela está no mundo inteiro, que é a depressão. E a depressão, ela é multifatorial. Ela é de ordem orgânica, ela é de ordem espiritual, ela é de ordem, às vezes, também hereditária. Tudo isso em conjunto cria um ambiente inóspito para que ela se manifeste. Então, a primeira coisa que nós precisamos desconstruir é que depressão é bobagem, que depressão é falta de Deus, que depressão a pessoa está negando as oportunidades que ela tem, que ela vai dar conta. Não. É uma doença, tem que ter um olhar para essa doença e tem que ter um tratamento para que essa pessoa acometida por essa doença seja realmente cuidada, amparada e que ela possa, diante de todos esses obstáculos, superar a dor que a doença causa. Quando a gente se refere ao momento atual do planeta, muitos profissionais da área do comportamento humano têm estudado sobre a depressão. E o que mais intriga é que não é só uma questão neuroquímica, não é só uma questão comportamental, não é só uma questão de ter ou não ter determinadas oportunidades. Ela está presente no rico, materialmente falando. Ela está presente nos lares mais pobres, materialmente falando. Ela está presente na criança, no adolescente, no adulto jovem e no idoso. Ela está presente em ambos os sexos. Ela está presente em todos os países, em todas as nações. Então é algo que não tem um fator, só uma variável. É algo que intriga. No entanto, a medicina convencional, ela sempre trabalhava com o efeito. Se você não está bem, se vem a melancolia, se vem a angústia, se vem a anedonia, que é a falta de prazer pela vida, vamos tratar. E se tratava a questão orgânica. Quando eu falo se tratava,
É porque hoje nós temos uma medicina também holística, onde ela associa o ser humano como um ser multidimensionado. Não somos só mente e corpo. Nós somos muito mais do que mente e corpo. E essa dualidade, ela nos afastou da nossa essência primeira, que é a nossa essência mais pura, que é o nosso eu crístico. Porque há muito tempo se tratava somente o efeito da depressão. E que causas poderiam estar sendo responsáveis por a manifestação dessa doença? Iniciam-se aí os estudos com uma visão mais holística de que somos mente, corpo e espírito. E que muitas vezes o que pode ser fator externo como causador, outras vezes não é. Pode ser um fator interno. E pode ser um fator adquirido nessa existência ou em existências pretéritas. E aí muitos perguntam, mas por que é algo tão ruim? Por que essa melancolia, essa tristeza, essa falta de vontade de viver? Porque se formos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é intitulado Bem-aventurados os aflitos. Nós somos espíritos penitentes. Nós somos espíritos que estamos num planeta que, embora lindo, lindo planeta Terra, com sua flora, fauna, com todas as possibilidades que nós temos, ainda é um planeta bem atrasado, onde o mal predomina, os instintos predominam, o egoísmo, a vaidade predominam. Naturalmente, se nós somos compatíveis ainda com esse nível planetário, com essa casa que nos acolhe hoje e que eu amo tanto, é que dentro de nós temos todos esses vícios que fazem parte ainda da nossa condição evolutiva. Então, muito se estuda sobre depressão, muito se trabalha campanhas de prevenção em favor da vida, cientistas de toda a ordem, educadores, psicólogos, psiquiatras. Muito se investe para entender qual o melhor caminho quando falamos em tratamento ou cura. Porque existe uma corrente que diz que você controla, mas às vezes não vai conseguir ter cura. Tem cura. Tem cura. Porque todo o processo que é gestado de dentro para fora tem uma chance 100% de cura e não de fora para dentro. Primeiro ponto é compreender que se no meu ambiente doméstico eu não tenho problemas mais graves, se eu tenho uma equipe de trabalho ou se eu trabalho no meu lar e consigo realizar minhas atividades, se eu não tenho nenhum tipo de trauma importante no sentido de ter sido realmente abusada ou passado por situações dolorosas na infância,
e eu apresento um quadro melancólico, algo que não bate com o meu entorno, óbvio que você está trazendo de uma vida pretérita. Porque, embora a gente não lembre de nossas atitudes, a gente tem no inconsciente as impressões dessas atitudes. E essas impressões, elas se manifestam como culpa, medo, tristeza e dor. Quando a gente trabalha essas emoções através de práticas saudáveis, Joana de Ângeles indica algo que todos nós sabemos. Evangelioterapia, autoconhecimento através dos estudos espirituais, atividades físicas, alimentação e medicação, se necessário. O que a maioria faz? Vamos ser sinceros conosco. Quando vem uma crise de ansiedade ou vem sintomas depressivos, o que a maioria busca logo? Uma medicação. E nessa medicação, ela não para pensar o que pode estar influenciando esses sintomas. Pode ser um problema de saúde física que esteja desencadeando, uma alteração na nossa glândula tireoide dá sintomas muito parecidos com sintomas do transtorno depressivo maior. Qualquer tipo de situação que tire o nosso equilíbrio orgânico pode desencadear um processo depressivo. Então, são causas externas, exógenas e endógenas, internas. Por que é importante a gente fazer esse check-up? Para que a gente possa estar sempre em equilíbrio, mente, corpo, espírito. Cada espaço bem organizado, mas a maioria se resume a uma medicação, ou duas, ou três. E eu pergunto, e as outras atitudes? O que você tem feito realmente? Não fez nada, não mudou nada. Continua somente trabalhando como um robô, fazendo as atividades rotineiras de forma automática, tomando a medicação, comendo o que der para comer, deixa para depois. E o nosso espírito, ele necessita se sentir pleno. E quando é que o meu espírito fica pleno? Quando é que ele sente paz? Quando é que eu fico realmente feliz? Faça um teste. Quando eu proporciono ao meu próximo, pode ser um animalzinho de rua, pode ser um irmão, um filho, um pai, um estranho, algo verdadeiramente do bem. Jesus, ele diz claramente, em toda a caminhada dele, ele mostra: a tua fé te curou. Mas que fé? Então eu não vou mais ao médico? Eu não vou mais precisar fazer uma terapia? Eu vou ter fé. Não é assim.
É a fé raciocinada que o Kardec nos convida. Kardec diz: fé raciocinada só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em toda e qualquer época da humanidade. Todas as vezes que eu, Valquíria, estando gestante das minhas filhas, ou minha filha caçula gestando as minhas netas, tivemos problemas orgânicos, todas, nós associamos o tratamento medicamentoso, o tratamento com os profissionais adequados, ao tratamento espiritual. Todas. Todos os domingos, aqui no meu lar, eu faço o Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 19 horas, eu sinto essa presença espiritual que me acalma. Porque a gente está num planeta que tem dia que a gente acorda muito angustiado. Que a gente tem vontade de chorar. E eu falo, chora, ora e transforma. Essa frase é de minha autoria. Quantos pacientes eu disse, chore, ore e transforme. Por quê? Porque o choro é para a gente não explodir. É aquela frase que eu li em algum lugar que diz: o homem, Deus criou o choro para o homem não explodir. Mas chorar é diferente de se vitimizar. Chorar porque dor dói. A dor dói. E quando o meu irmão está sentindo dor, é muito melhor eu orar, abraçar, do que perguntar: por que você tem? Por que você está chorando? Porque às vezes a pessoa não quer falar. Ela só quer ter aquele momento para expressar. Agora, quando se fala de uma doença que traz uma ausência de prazer pela vida, uma sensação de inutilidade, que olha para a oportunidade reencarnatória como uma falta de sentido em estar aqui, estamos falando do que o nosso Evangelho se refere no capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos, sobre a melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Eu não vou ler o resto, está no capítulo 5, vocês procurem sobre a melancolia. Mas eu achei interessante esse início. Primeiro, bem-aventurados os aflitos. Ah, Valquíria, quer dizer que para eu ser bem-aventurado eu tenho que sofrer? Não é isso. Bem-aventurados aqueles que vão passar pelo umbral, que é a depressão, e vão superar-se. Que vão dizer, é ruim, é angustiante, mas eu estou aqui. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui no planeta. Porque ele diz, por que o coração fica assim? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Essa felicidade, essa liberdade é o que, gente? É a consciência tranquila do dever cumprido. Não é a consciência de que eu fiquei boa, que eu fiquei luz. Ah, eu sou ótima, eu faço trabalhos com as pessoas, mas se internamente eu não tenho amor por mim, se eu não busco me ajudar, se eu não me perdoo, como é que eu vou perdoar o meu próximo? Não tem como.
Nós não vamos dar o que nós não temos. Não tem a menor possibilidade que isso aconteça. Procura dentro de ti quais são os motivos que, na ótica profissional, a gente chama de gatilhos, que te fazem ficar mais triste, mais angustiada, mais culpada, com a autoestima baixa. Procura. Nós temos que nos conhecer verdadeiramente. Ah, Valquíria, mas é porque eu fui rejeitada. As pessoas não gostam de mim. Gente, quem nunca foi rejeitado? Eu sou a rainha de ser rejeitada. E aí? Não espero que as pessoas me amem, mas eu tenho um amor para oferecer. E eu vou continuar oferecendo. Porque eu quero, eu gosto, me dá prazer. Mas não esse amor romanceado. Ah, eu amo fulano, fulano me ama. Não, isso não é amor. Isso é pra gente curtir esse romantismo, o amor, o verdadeiro amor. Ele não está ligado à aparência física. Isso é prazeroso ver, bonito, é belo, mas isso não é amor. O verdadeiro amor não é só entre os homens. O verdadeiro amor é entre os reinos. É um respeito à nossa mãe natureza. É um respeito àquilo que eu acredito. É ser justo. E o que é ser justo? É não fazer com o meu próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Por que é que eu vou falar do meu irmão se isso não é bom? Por que é que eu vou reclamar do que eu tenho se eu posso dividir com quem não tem absolutamente nada? Valquírio, o que é que isso tem a ver com depressão? Tudo. Todas as pessoas que eu tive contato até hoje com diagnósticos de depressão, todas eu busquei orientar o tratamento holístico. Nós somos seres bio, psico, sociais, ambientais e espirituais. Nós não somos seres que estamos aqui para nada. A nossa missão é muito maior do que a gente possa imaginar. Só em sobrevivermos às nossas vicissitudes internas, só em aprendermos com as nossas faltas atuais ou pretéritas, só em buscarmos compreender que estamos num processo evolutivo, a gente já vai ter uma percepção diferenciada da dor. A gente não vai deixar de sentir dor. A dor dói. A dor da saudade. A dor de perder alguém que se ama. Ela é muito dolorosa. É a ausência da presença. A morte é dolorosa porque ela é a ausência da presença. Uma vez me perguntaram, por que vocês espíritas, vocês, como se eu pudesse responder pelos outros espíritos, eu posso responder por mim, pela minha percepção. Vocês ficam tristes quando alguém morre? Eu falei, porque ao contrário de você, galera de outra religião, primeiro nós temos certeza que aqui é uma passagem. Mas é uma viagem que a pessoa vai fazer e a gente não sabe quando é que vai encontrá-la novamente. E dá saudade. O nosso choro é a saudade. É a ausência da presença. Por isso que é tão importante, meus irmãos, para nós espíritas, espíritos ainda cheios de mazelas internas, mas com a responsabilidade diferenciada, porque nós temos um conhecimento da imortalidade da alma, provado. Não é uma suposição, é uma certeza. Nós temos conhecimento de depoimentos de nossos irmãos
que para abreviar as dores terrenas entraram via suicídio no mundo espiritual e pedem e clamam para que não deixemos que outros irmãos acometam. Cheguem a fazer a mesma coisa. Nós temos conhecimento da lei imutável da reencarnação. Então, se temos essa responsabilidade, não para provar para ninguém, mas para mudarmos o nosso íntimo diante dos nossos obstáculos, diante dos nossos desafios. Eu fiz um grupo de pessoas que optaram pelo tratamento convencional sem nenhum tipo de apoio de ordem espiritual. E um grupo de pessoas que eles optaram. Não, eu não quero misturar, eu não gosto, eu não acredito. Tá, você vai ficar nesse grupo. Eu acompanhei os dois grupos durante 2 anos. Os que fizeram tratamento medicamentoso com os profissionais, psicólogos, psiquiatras e tratamento espiritual. E os que fizeram o tratamento medicamentoso com psicólogos, psiquiatras, sem tratamento espiritual. E absolutamente o grupo que optou pelo tratamento em conjunto, de forma holística, onde abordou as questões espirituais, teve uma melhora muito mais significativa do que o grupo que se nega a ter esse tipo de tratamento. Isso quer dizer que o nosso espírito tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Que a depressão, ela vai acometer todos nós, as religiões, todas as idades, mas que nós temos um conhecimento de que o tratamento com auxílio espiritual, leitura, passe, evangelioterapia, atendimento fraterno, lives como essa que nós estamos fazendo, a prática da caridade moral, material, exercite sua caridade moral e material. E a material é a mais fácil, a moral é mais difícil. Porque a moral nós temos que nos vigiar para não julgarmos os outros como se tivéssemos condições morais para tal. Nós não temos. Absolutamente não temos. Então, se nós conseguirmos caminhar, entender que gatilhos que promovem essa melancolia, entender que a gente tem como solucionar isso, a gente vai suportar o fardo de outra maneira. A cura é algo muito individual, porque ela permeia as expectativas que nós temos. Eu só me curo quando a minha expectativa não depende do outro. Ela só depende de mim. Mas no momento que eu atrelo a minha vida a alguém, e esse alguém faz algo comigo que eu não suportei, eu vou deprimir. Porque eu outorguei essa responsabilidade a outro indivíduo. O que não deve acontecer. Porque nós somos seres únicos e uno com o Pai. Não existe a menor condição de atrelarmos a nossa felicidade ou infelicidade a terceiros. Óbvio que tem situações de extrema dor. De extrema dor. Uma mãe que perde um filho que perde um pai, uma mãe, irmãos, essa dor pungente, essa dor que rasga, que machuca. Mas quando buscamos em Jesus o seu colo, por maior que seja, por mais atroz que seja uma dor, ele nos socorre. E ele nos socorre sem nos julgar. Ele sabe que somos ainda muito, muito
muito pequenos para entender toda essa complexidade. Mas a depressão, que assola o mundo inteiro, ela está impregnada de conceitos, de crenças que não nos representam. Exigem de nós que sejamos melhores. Seja melhor na escola, seja melhor no trabalho, seja melhor lá onde você vai fazer o seu trabalho. Seja melhor do que quem? Do que a gente consegue ser ou do que o nosso próximo? Do que o nosso próximo. E aí surgiu uma competitividade no nosso planeta de quem é o melhor, de quem é o mais inteligente, o mais capaz, o mais rico, o mais bonito, o mais famoso. É só olhar a internet, todo mundo está famoso, todo mundo quer ser famoso. As pessoas vivem fazendo selfies e mais selfies porque é bom, promove o ego, busca ser melhor do que você mesma consegue ser. Como é que eu consigo? Faz uma autoanálise. O que é que eu tenho feito na minha vida que não me dá satisfação? Qual é a minha frustração? Como é que está a minha espiritualidade? Como é que eu tenho alimentado o meu espírito? Daqui a pouco, nós não vamos mais estar aqui. Passou. O que é que eu vou levar na minha bagagem? Frustração? Tristeza? Dor? Ou mesmo com muitas cicatrizes na alma, eu vou levar a consciência de ter lutado até o fim. Tarefa árdua. Que tipo de situações, Valquíria, você indica? A primeira, todas as pessoas que me buscam, eu indico que elas identifiquem o que promove algo especificamente, ou interno ou externo, que acentua essa tristeza. Eu descarto as questões orgânicas, as questões hormonais com os devidos profissionais da área. Depois que essa pessoa vem, a gente começa a ouvir a história de vida dessa pessoa, porque eu não sei fazer uma consulta numa mesa séria, anotando se a pessoa tem insônia ou não, se ela tem taquicardia ou não. Eu não sei. Eu olho para ela, eu dou uma xícara de chá e pergunto: me conta a tua vida. Me conta a tua história, eu quero ouvir a tua história. Às vezes o tempo não dá para ela contar tudo, eu digo: manda para mim, manda para o e-mail. Eu quero te conhecer primeiro. Porque quando a gente conta a nossa vida, sob a nossa ótica, a gente começa uma catarse. A gente começa uma autoanálise, que é diferente do que a gente fala, porque a gente vai trazer lembranças. Depois dessa fase, eu pergunto: o que você não quer mais para você? Porque uma coisa é o que eu quero, a gente quer toda hora uma coisa, e depois nem quer mais. Agora, o que eu não quero é o que vai mover a nossa ação. Ah, eu não quero mais tomar essa quantidade de medicação. Bom, eu não posso mudar tua medicação, tem que ser o psiquiatra, mas eu posso te ajudar a diminuir alguns sintomas com atividades físicas, alimentares, terapia e, se você acredita ou tem vontade de conhecer, um tratamento espiritual. Óbvio, dentro daquilo que você acredita e se identifica. Então, a pessoa começa a trazer respostas ao tratamento que, para mim, valem cada momento que eu estudo diante da complexidade humana. Porque são respostas positivas. São respostas positivas. O grande mal da humanidade se chama frustração e
Negação. Porque a pessoa frustrada, ela nega que está frustrada. E o que é que ela faz? Ela se vitimiza. Toda dor dói. Chorar não é se vitimizar. Se vitimizar é quando eu estou sofrendo e eu não só me permito chorar, como eu preciso estar alimentando aquela dor constantemente até eu definhar. Isso é autoflagelação. Então é necessário, o sofrimento é ruim, é horrível, mas é extremamente educador. Porque você sai forte. Olhem para a vida de vocês, pessoal. Isso está me incluindo também. Olhe aquilo tudo que nós já superamos e como na época parecia impossível. Parecia impossível. Eu tive que fazer muitos anos de terapia para que a rejeição dos outros não me massacrasse tanto. Não me massacrasse tanto. E eu percebi na prática do amor ao próximo, eu percebi que na prática do amor ao próximo, eu não me sentia mais rejeitada. Então eu transformei aquilo que eu não recebia em determinadas situações em doação para aquele que eu não sei nem se já recebeu. Quantas crianças, adultos, idosos, animais, plantas precisam ser cuidados, alimentados e nutridos de afeto. Quantos? Quando a gente desconstrói o meu eu, a gente passa a usar o nós. E o nós é gratificante. Ah, Valquíria, então se eu for cuidar dos outros, se eu for fazer o evangelho, eu vou ficar curada da minha depressão? Pode ser que sim, pode ser que não, mas uma coisa eu lhe garanto, você vai se sentir útil. E quando a gente se sente útil, a gente quer viver para ficar cada vez mais praticando isso. A gente não quer abandonar o barco. Porque quando a gente enxuga as nossas dores, quando a gente enxuga a nossa carência emocional e a gente consola dores, a gente começa a superar muitas coisas dessa e de outras existências. E por isso que precisamos disseminar o amor e a prática do bem. Comentários que não são produtivos, eu nem respondo. Eu nem respondo. Não vale a pena. Ah, Valquíria, disseram que você é isso e aquilo, é um espírita e às vezes é firme. Ah, o que é que eu vou dizer? Vou dizer o quê? É o que a pessoa acha. Não importa. Importa que quando eu me deito, eu sei que eu estou dando o meu melhor. Talvez não seja o melhor para aquela pessoa que está recebendo, porque o meu melhor seja pouco para ela. Mas ele é o meu melhor. Ele é o que eu tenho de mais puro que eu estou oferecendo. O meu tempo, a minha escuta terapêutica, o meu desejo que essa pessoa se supere. E o meu desejo que juntas nós possamos restaurar coisas que ficaram mal resolvidas. Se fala muito em doenças, depressões, guerras, misérias, flagelos naturais, pandemia. E eu falo em cura, amor, prática do bem, da caridade. As doenças sempre existiram e sempre existirão. Nós estamos aqui. E aí, eu vou servir à dor ou eu vou servir ao amor? Essa escolha é pessoal. Ah, mas mesmo doendo, eu não quero me levantar. Vai cortar sopa, vai curar uma ferida, vai dar um abraço, vai dar teu depoimento de superação. Quando você olhar, a sua dor é infinitamente menor do que aquela dor que você foi acolher. Esse é o exemplo. Não estou dizendo que seja a cura, porque a cura ela é mais complexa.
mas é o primeiro passo para a gente aprender a lidar com nossas mazelas internas. E entendam que a dor tem um tempo de doer. Você não pode pegar uma pessoa que está passando por uma dor, por um trauma, nesse momento e querer que ela faça tudo isso. Ela precisa viver a dor. Ela precisa viver o luto, a perda, com todas as consequências dessa dor. Ela só não pode abandonar a sua vida, porque a sua vida é preciosa. A reencarnação é bênção divina para que o espírito possa aprender a se tornar um espírito mais iluminado, um espírito mais consciente, um espírito mais agregador. Então, não vamos fazer de conta que não temos nossas dores internas, que não temos nossos problemas internos. Não, não faça isso. Viva e depois enxugue suas lágrimas e siga. Essa é a proposta. E o nosso Pai, ele nos manda medicações, tratamentos espirituais, profissionais da área. Eles mandam terapia, artesanato, fazer coisas que a sua cabeça comece a se ocupar. Ele manda infinitas muletas para que a gente não caia. É a história das pegadas na areia, que quando a gente pensa que o Pai não está conosco, porque não vê mais as pegadas dele, nós já estamos nos braços dele, porque ele sabia que a gente não tinha mais força para caminhar. Então, que a gente possa até não ter força para caminhar, meus amigos, meus irmãos, mas que a gente tenha força para não desistir. Que a gente venha se rastejando, mas que venha com fé. Estamos vivendo momentos difíceis, mas iremos superar. E não podemos parar de trabalhar. E não podemos parar de aprender e nem de servir. Podemos até chorar, só não podemos desistir. Então, eu não vim aqui para falar em si de um transtorno que já é tão falado em tantos lugares, mas eu vim para falar de uma palavra. Diante da depressão, busca tua superação. E sozinha é difícil. Então busca o teu auxílio espiritual, que é a base. A base é espiritual. Medicamentoso e com os profissionais necessários. Mas acima de tudo, lembra-te da frase do nosso mestre que diz: a tua fé te curou. E aí vai para a fé raciocinada do Kardec. E aí entende que bem-aventurados os aflitos, não porque eles sofrem, mas porque eles superaram e superam suas mazelas internas. Porque não existe a menor possibilidade de nenhum de nós passar por aquilo que não seja necessário para a nossa evolução espiritual. Não existe. Porque o nosso Pai é justo. A gente teme porque a gente sabe que se tem algo injusto, está ainda dentro de nós. Então, com essas palavras, eu quero encerrar esse momento. Dizer para vocês que quando eu não estou bem, porque eu lido com muitas situações e que às vezes eu fico muito abalada também. Ah, psicólogo não fica. Fica. Se esse não fica, então eu não sei o que é que ele faz. Eu fico. Eu não sei quem é essa pessoa. Ah, Joyce. Eu perdi meus filhos menores. É uma dor, Joyce, que é uma dor muito atroz. Mas os seus filhos, onde eles estão, e com certeza estão muito bem cuidados também, porque o nosso Pai não nos colocaria aqui. A gente veio de algum lugar, a gente vai para algum lugar.
Esses vínculos que se formam aqui são necessários no momento em que a gente está aqui. Mas eles esperam que você continue a sua estrada até o reencontro. Feliz daquele que diante da dor se rasteje e consiga dar conta da sua missão. Porque se formos analisar, quando olhamos a caminhada de Jesus, quando olhamos que dos 30 aos 33 anos, que foram só 3 anos que ele pôde implantar o seu evangelho, porque a maioridade era só aos 30. A época de Jesus, se ele tivesse feito isso antes dos 30, os pais também sofreriam pela lei da época. Ele teve 3 anos. Ele só amou. Ele veio nos ensinar a lei de amor. E o que acontece? A humanidade ainda sem rumo, sem entender, crucifica esse ser tão puro. E quando ele adentra aquela via crucis, com aquele madeireiro pesado nas costas, ele cai 3 vezes. 3. A primeira ele consegue se levantar com muito esforço, já tinha perdido muito sangue. Na segunda, quando enxugam o seu rosto, ele também consegue ainda. E na terceira, não. E colocam Simão Cirineu, um homem de bem que vinha próximo à multidão e diz, os guardas dizem, levem a cruz. E Simão o ajuda a levar a luz até o início do Gólgota. Jesus, o ser mais puro que aqui pisou. Aquela via crucis representa a nossa estrada, a nossa missão. Quantas vezes cairemos, iremos nos levantar, mas tem um momento em que haverá um Simão Cirineu, sim, para nos ajudar, porque a gente não vai conseguir. Mas em momento nenhum ele perdeu a fé do Pai. Quando ele olha Simão Cirineu, o que é que ele diz? O brilho que vejo, a luz que vejo em teus olhos restaurará a luz dos olhos daquela que não vê a luz. Simão tinha uma filha que não enxergava. E naquele momento, diante daquela dor, ela ainda é curada. Ela passa a ver, porque ele viu que Simão Cirineu olhou ele com compaixão. E no início do Gólgota, devolve a cruz e ele sobe no madeireiro que ele iria eternizar uma das maiores atrocidades que nós fizemos no nosso planeta. E ele nunca nos abandonou. Então, quando a gente estiver na via crucis, que cairmos, que perdermos, e que a dor for atroz, naquele momento, porque a dor é algo muito doloroso, nos lembremos do nosso Mestre Jesus. Que ele nos enviará ao Cirineu. Tenho a certeza disso. Quando a gente lida com as emoções humanas, muitas vezes a gente sente a dor. A dor. Talvez não na forma, porque cada um tem a sua forma, né, de ressignificar essa dor, mas é algo que dói. Que dói. Mas nós não podemos deixar que a dor seja maior do que o amor, do que a fé, do que a razão. Por menores que sejamos, temos que sentir o nosso Mestre em nossos corações. Quanto mais o Chico, nosso querido Chico Xavier, era humilhado, agredido, espancado, a barriguinha furada de garfadas de uma pessoa enferma,
Mas sua mãezinha dizia: tenha fé, meu filho. Vai chegar uma pessoa boa na sua vida para cuidar de você. Chico lambeu feridas purulentas, verdadeira sessão de tortura. Olha o que o nosso Chico Xavier se transformou. Percebam, todas as vezes que a dor bater, vamos nos lembrar desses seres luminosos que passaram por ela, não porque merecessem, não, são seres puros, mas para dizermos, olha, a gente aceitou se submeter à dor para que vocês entendam que vocês não estão só. Nós estamos aqui. Isso tudo vai passar, porque o meu reino não é desse mundo. Que ele é justo. E se ele é justo, nós temos que confiar. Nos entregar com muita força. Nós precisamos disso. Senão perderemos o nosso equilíbrio mental e espiritual. E a revolta, ela é um veneno, onde retrocederemos e muito nas poucas conquistas que já conseguimos alcançar. Então, eu agradeço a cada um de vocês. É um assunto muito, muito delicado, porque envolve vidas, dores, perdas, enfermidades crônicas, enfermidades psíquicas, processos obsessivos, transtornos de toda ordem. Mas é necessário lembrar de que onde há luz, a sombra dissipa. Sejamos luz, sempre. E para que possamos iluminar o caminho daqueles que convivem conosco, daqueles que iremos encontrar ou reencontrar, precisamos acender a luz interna no nosso ser. E essa luz é a esperança de superarmos as nossas mazelas mais difíceis e sairmos vitoriosos. Não porque somos melhor do que o outro, mas conseguindo sair melhor do que entramos. Troca a vitimização por enfrentamento, por superação, por prática do bem, por evangelioterapia. E quando estiver triste, chore. Quando estiver sem força, ore. E quando tiver oportunidade, transforme. É para isso que estamos aqui. E agora eu vou pedir para que cada um se aquiete, para que possamos sentir essa energia da espiritualidade e rogar hoje por todos os nossos irmãos. Todos nós que habitamos esse planeta de provas e expiações. E pelos nossos irmãos que perderam pessoas amadas temporariamente, que estão passando por enfermidades de toda ordem, para que eles se fortaleçam, sentindo a tua presença amorosa, para que possam superar todos esses desafios, rogando tua proteção a cada um de nós, teus filhos.
do plano físico e do plano espiritual. Porque, como diz o Senhor, nosso Mestre Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai, senão pelos princípios que o nosso Mestre aqui nos legou. Sê conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos, eu agora vou encerrar. Eu agradeço a todos vocês esse momento. Qualquer um que tenha alguma dúvida, que queira entrar em contato, eu me coloco à disposição. Eu não atendo ligações porque eu não tenho a menor condição de atender. São muitas pessoas, mas eu respondo mensagem via WhatsApp com o maior prazer. Ou eu oriento, ou eu posso encaminhar alguém que esteja passando por algum momento. Fiquem à vontade, eu me coloco à disposição, tá bom? Paz, luz, muitas bênçãos do nosso mestre amado, de Nossa Senhora, dos Espíritos Superiores, do nosso grande Pai, bom anjo da guarda, a cada um de nós. Até a próxima. Um abraço.